Bolsonaro, sem acordo, ele não tinha dito que havia um acordo implícito naquela carta à nação que ele fez? Hão de se lembrar da minha interpretação. Eu demorei umas 2 horas depois daquela carta para entender por que daquela carta. Por que que ela foi tão importante naquele momento, não só para nós que estávamos apoiando o presidente, embora tenha me causado nessas 2 horas uma certa angústia, né, uma certa frustração, porque muito mais do que uma possibilidade de que fosse implementado o 142, para além disso, tinha também o nosso desejo, o desejo de uma ruptura, o desejo de uma mudança, de uma transformação. Infelizmente, a gente tem por premissa do ser humano e dos nossos instintos primitivos. Com tudo que a gente vinha vivendo, a gente temia pela nossa sobrevivência. Para além de uma análise política, entrava também o nosso desejo. Naquele momento, momentos antes, que antecederam aquela carta, né? Dia 8, a carta veio no dia 9, então nós passamos o dia 8 na expectativa, e essa carta veio no dia 9, após uma reunião entre Temer, Bolsonaro, falou com Alexandre de Moraes ao telefone, segundo consta, etc. Ele está guardando isso sob sigilo. Só que em política, e muito mais em economia de um país, não é assim, principalmente no momento nevrálgico de vulnerabilidade que não só o Brasil está vivendo, mas o mundo está vivendo. Há momentos que antecederam essa carta, a Bolsa de Valores já estava caindo, o dólar estava subindo. Quando essa carta veio a público, o dólar em meia hora caiu e a Bolsa em meia hora também voltou a subir, zerando as perdas. Aquilo foi como um start. Todas as coisas estão interligadas num país, né? Na política de um país, na economia, enfim, no ministério, no próprio governo. E aquilo realmente foi um insight. Opa, o cara foi um estadista. Ele pensou no país. E ontem ele repetiu o que eu já disse aqui a vocês, que o país seria mergulhado num caos. O presidente disse, autorizou o quê? O que a população autorizou? Eu mergulharia o país no caos. Então, a população autorizou o quê no dia 7 de setembro? Para ele, foi como uma ducha de água fria. Poxa, como é que ele vem a público? Agora ele vai não perder o apoio, nosso apoio dos patriotas, mas ele vai perder esse poder de mobilização? Na verdade, não enxergo dessa maneira. Momentos antes, dias antes, pode até ficar chateado com isso, mas a gente tem que tentar interpretar o que está acontecendo. E eu vou dizer o que está acontecendo. E ele revelou depois. A gente não pode ouvir o Bolsonaro sem prestar muita atenção em tudo que ele está dizendo, porque ele diz os assuntos interligados. É preciso ficar realmente bem antenado. Então, ele disse assim, autorizaram o quê no dia 7? Se eu fizesse qualquer coisa, ia cair na minha conta. Eu mergulharia o país no caos. Ele está justificando. Numa forma de demonstrar para a população, vocês me mandaram um recado e eu estou mandando outro recado de volta para vocês. A resposta é essa. Eu tive que agir com a consciência. Quando ele disse que não convocou aquelas manifestações, ainda pende contra mim a possibilidade de cassação da minha chapa. Se cassarem, ele vai perder os direitos políticos. Com essa celeuma toda, como é que fica esse acordo? Se o acordo existiu ou não, talvez a gente tenha única e exclusivamente um meio de interpretação. É acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro. Se houve essa ligação, se houve essa conversa, está implícito que houve um acordo. Agora, do acordo, da existência desse acordo e do cumprimento de ambas as partes, tal do pacta sunt servanda, né? O que está lá, está pactuado, tem que ser cumprido. Para o Bolsonaro pode ser palavra de honra. Agora, para os outros, pode não ser a mesma coisa. Entra aquela relação com a moral, com a ética, que a gente vem tratando sempre aqui no meu canal. E isso dependerá de outras circunstâncias. Então, a gente já teve alguns sinais que, por exemplo, o Barroso deixou, permitiu, ou enfim, falou não, vamos chamar as Forças Armadas para tentar tornar a eleição mais transparente, se é que isso é possível do ponto de vista do sistema atual. Em contrapartida, Alexandre de Moraes estende o inquérito das fake news e essa investigação toda da tal milícia digital. Então, será que não houve? Será que houve? O que eu posso dizer para vocês é acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro. Também houve uma movimentação do próprio Fux, demonstrando, né, uma contemporização, elogiando o Bolsonaro. Que de fato houve uma conversa, para mim está claro. Que houve essa conversa, que houve a tentativa de um acordo, que houve o estabelecimento de certas regras, certos parâmetros. Agora, se eles vão seguir ipsis literis, isso torna-se um segundo momento. E talvez isso não aconteça tão logo quanto nós
nós esperávamos. É acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro. É acreditar na palavra de Bolsonaro.